Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 6, A Nova Lei do Reino dos Céus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, A Nova Lei do Reino dos Céus. Sábado. Ler com oração, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O padrão elevado da nova lei do Reino dos Céus, parte 2. Ao crer no Senhor Jesus, nós nos tornamos o povo do Reino dos Céus. Recebemos salvação eterna e não mais seremos lançados no lago de fogo. Devemos, portanto, ter um viver segundo o padrão do reino, pois ainda passaremos pelo tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se seremos aprovados como vencedores ou reprovados, dependerá do viver que temos neste corpo terreno, pois quando chegar nossa hora de partir, terminará nossa chance. Que tenhamos uma vida aprovada por Deus, porque compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isso será bem esclarecido no versículo seguinte, Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É Deus quem julga, Ele é o reto juiz e julga imparcialmente. Não cabe a nós julgar, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Versículo 12. Não daremos conta dos outros, mas cada um dará contas de si mesmo. Cultivemos boa consciência diante de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5. Não busquemos glória vã nem a aprovação de homens. O importante é receber louvor de Deus. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Capítulo 3, versículos 13 e 14. O galardão não vem pela aprovação dos homens, e sim pela aprovação e pelo louvor de Deus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. A vinda do Senhor se aproxima, e com Ele está o galardão. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Ele nos galardoará. Não seja tentado a buscar as coisas da terra, pois há certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança,
eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículos 27, 29 ao 31. Diante de uma lei tão séria e elevada, como podemos vencer se ainda somos passíveis de cair em pecado? Louvado seja o Senhor, pois podemos arrepender-nos. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9 diz: Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se porventura formos vencidos pelo pecado, temos o caminho do arrependimento. Os anjos não contam com essa oportunidade. Na igreja devemos zelar por nosso viver, despojando-nos de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de nosso falar, e devemos revestir-nos do esplêndido de Cristo, ou seja, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Sejamos diligentes. Vamos lidar com as ofensas hoje. Não deixemos para amanhã, a fim de não sermos disciplinados durante o reino milenar. Outra questão muito séria que gera reprovação da parte do Senhor é o adultério. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, versículos do 27 ao 32. A nova lei do povo do reino é muito mais rigorosa. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Devemos ter muito cuidado com essa questão. Há exemplos de líderes cristãos que ignoraram alguns cuidados necessários para lidar com o sexo oposto e acabaram caindo em adultério. No passado, quando jovens, fomos ensinados que, a não ser que sejam marido e mulher, duas pessoas de sexos opostos, nunca devem permanecer sozinhas num recinto fechado, justamente para evitar a oportunidade de cometer pecado. Quando a lei diz que é proibido, acaba avultando o pecado. Quanto mais alguém pensa em não fazer algo, mais o pensamento fica ocupado com aquilo e a mente se torna escravizada, até por fim atiçar a carne a ponto de cometer o pecado. Alguns podem até dizer que foram vencidos pela tentação, que foram alvo de obra maligna e que não tiveram culpa na tentativa de se desvencilhar do erro e justificá-lo. Entretanto, o segredo para vencer essa questão é, primeiramente, fugir de tudo o que alimenta a sensualidade. Pergunta de hoje: como conduzir nosso viver de modo a sermos aprovados por Deus naquele dia? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.